Olá pessoal, Melk aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre SCR ou tiristores. Bem, eu sou um cara que já nasceu na era dos IGBTs, MOSFET. Nós já estamos passando para os MOSFETs de carbeto de silício. Enfim, tecnologias muito boas, microcontroladores e o caramba 4. A evolução da eletrônica de potência atualmente já é muito grande, não é? E cada dia nós temos novidades no mercado. Só que nem sempre foi assim. Uma das primeiras revoluções na eletrônica de potência foi o SCR. Ele é um diodo controlado. Então, qual é o funcionamento dele? Ele basicamente é isso aqui. São dois transistores, um NPN e outro PNP, se realimentando. Então vamos lá. Esse cara, ele foi feito para fazer retificações controladas. Então, se eu colocar um diodo comum aqui, vamos fazer uma retificação de meia onda. Pego o ânodo dele e coloco na minha fonte de corrente alternada, simulando aqui a rede 127 volts. E aqui na saída eu coloco o cátodo. Então vamos tirar esse cara daqui. Então olha só, eu estou fazendo uma retificação de meia onda comum. Aqui é a carga, 10 ohms. Então a corrente no semiciclo positivo, ela vai fluir assim, nesse sentido convencional, passa aqui pelo diodo, certo? Quando a corrente está nesse sentido, ela circula pelo diodo, passa pela carga e encontra o negativo, certo? No semiciclo negativo, a corrente vai fluir no sentido contrário. Então ela vem por aqui, passa pela carga, bate aqui no cátodo e então a corrente não passa por ele. Então, ou seja, no semiciclo positivo, com essa topologia aqui, a corrente circula, no negativo, não. Ok, vamos simular. Ok, eu tenho que colocar... Vamos tirar esse SCR daqui por enquanto. Infelizmente eu não tenho modelo do SCR aqui, então por isso que eu vou usar os transistores mesmo. Então vamos lá. Essa daqui é a tensão da rede, certo? E aqui no diodo, ou na carga mesmo, eu tenho a corrente. Então observe, a corrente só flui no semiciclo positivo, no negativo não. A corrente zero, certo? Então ela é zero no semiciclo negativo e 18 amperes de pico no semiciclo positivo. Então assim eu tenho a retificação de meia onda. Qual é a grande vantagem do SCR? Ele tem um pino onde você pode controlar a ativação dele. Então ele ainda funciona como um diodo, só que você pode fazer com que ele conduza no momento certo. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Observem só, aqui em cima eu tenho o transistor PNP. Na junção coletor-emissor eu tenho esse capacitor aqui. Nas aplicações onde tem o SCR ou o TRIAC, que é um outro cara, vamos falar sobre o TRIAC também, né? Olha só, o TRIAC é esse cara aqui. São dois SCRs em antissérie para podermos utilizar em corrente alternada. Ele pode conduzir os dois, corrente nos dois sentidos, certo? Mas aqui estamos falando apenas do
tiristor. Tudo bem? Então, nos dois casos, você usa um capacitor que será carregado por meio de um resistor, certo? Então, olha só. Quando tivermos semiciclo positivo, eu vou ter uma tensão positiva aqui e embaixo uma tensão negativa. A corrente vai fluir por aqui, passa pelo capacitor e passa pelo resistor, carregando lentamente o nosso C5. Então, a ativação do meu tiristor será atrasada, certo? E esse atraso vai depender do resistor e do capacitor. Então, olha só, eu vou tirar o diodo comum daqui e vou colocar o nosso tiristor nesse formato mesmo, ok? Então, vamos simular aqui. Então, olha só, semiciclo positivo, aqui está. Qual é a corrente na carga? Vamos medir a corrente na carga. Vamos lá. Então, vejam só. Lembrem-se que, no caso anterior, assim que o semiciclo negativo aparecia, eu já tinha corrente circulando no diodo. Agora, como eu coloquei esse atraso, por meio do capacitor e do resistor, a ativação do diodo foi tardia, certo? E ele ainda funciona como um diodo mesmo. Observem que no ciclo negativo, a corrente não flui, somente no positivo. Só que agora eu posso atrasar essa ativação dele. Então, se eu retirar o capacitor, a ativação dele vai ser imediata. Ou seja, nesse modo, ele ativa assim que o semiciclo positivo aparece, certo? Interessante, não é? Então, observem só, o tiristor, ele tem um pino, a gente chama de gate. Quando a corrente circula pelo gate, ele ativa e passa a conduzir. Então, isso daqui permite controlar a potência em corrente alternada de uma forma extremamente confiável. Então, vamos colocar o capacitor novamente no seu lugar. Então, observem que a corrente aparece somente nesse momento. Eu vou mudar o tempo de simulação. Não é aqui não, esse aqui é da tensão. Então vejam só, vou colocar 0,05 segundos e rodar de novo. Agora sim, observem que ele ativa um pouco depois dos 90 graus, tudo bem? Agora vamos falar do ângulo da nossa senoide. Então aqui nós temos 0 graus, aqui 90 e aqui 180, ou seja, meia volta. 270, 360. Assim, temos um ciclo completo. Nesse caso, se a senoide começa aqui, nós podemos dizer que foi após 90 graus. Tudo bem? Agora vamos mudar esse ângulo. Vamos colocar um resistor menor. Porque se eu colocar um resistor menor, eu vou ter mais corrente circulando no capacitor e então ele vai se carregar rapidamente, mais rápido. Então ele consegue atingir essa tensão de ativação desse transistor antes do tempo anterior, quando nós utilizávamos um resistor de 80K, certo? A gente pode fazer ainda mais rápido. Vamos colocar 10K. Como a corrente foi muito alta, e vai carregar no instante esse capacitor. Vejam só, carregou em um instante. Interessante, né? E eu posso também colocar
resistores cada vez maiores. Então observem, a resistência foi tão grande que ele não teve tempo de carregar dentro do semiciclo positivo. Então nós temos que dar uma reduzida. Então, ou seja, tem um limite máximo de resistência. Aqui não foi, vamos colocar 100 mesmo. Não foi, cara. Vamos colocar 80. 80 já foi, né? Então, 90. Então, claro, a gente pode calcular esses valores. Só que envolve equações diferenciais, uma certa matemática que nem todos dominam. E o interesse desse vídeo é atingir quem tem interesse por eletrônica e gosta desses temas, né? De como que eram feitas as coisas antes dessa eletrônica de potência atual. Não que isso aqui não possa ser utilizado atualmente, porque a confiabilidade é alta. Só que existem N outras técnicas mais tops atualmente. Então vamos colocar 95. Então observem só. Temos apenas uma pontinha. Então, se a corrente na minha carga é essa daqui, a potência é muito baixa. Entenderam? Então se eu coloco um resistor de 9K, a corrente média aumenta muito. Então a potência aumenta muito também, certo? Agora, vamos estudar um caso interessante. Certo, a gente viu que é possível controlar a potência por meio do nosso SCR em apenas meia onda. Como que a gente poderia fazer isso aqui em onda completa? Então, assim como os diodos, a gente pode fazer uma ponte completa com diodos, nós podemos também fazer uma ponte completa com SCR, que nada mais são do que 4 deles, dispostos como diodos mesmo. Aqui eu tenho a tensão da rede, aqui eu tenho a nossa rede, e aqui eu tenho a carga, tudo bem?